falar sobre o tema Os impactos positivos do Pix para o e-commerce, convidamos ele, que é profissional com mais de 20 anos de experiência em tecnologia da informação e consultoria. Ele tem um MBA em Brand Innovation, tem especialização em tecnologia e inovação, é pós-graduado em gerenciamento de projetos. Marcelo Queiroz, Key Account Manager da ClearSale. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, Marcelo. Tudo bem? Obrigado, Samuel. Tudo bem? Maravilha. O palco é teu aí. Maravilha. Obrigado pela oportunidade. Primeiro, queria agradecer a E-Commerce Brasil, agradecer a ClearSale também pela oportunidade e falar desse tema agora, depois das palestras que rolaram de manhã e depois até do próprio Banco Central colocando. É um desafio, mas ao mesmo tempo é bem legal, porque eu acho que dá para a gente conectar as informações. Então foi falado bastante de economia compartilhada e conexão, e eu acho que a gente vai conseguir conectar isso aqui agora. Quando a gente fala de PIX, foi falado em relação à questão do arranjo, né? A ClearSale tem uma visão bem especial em relação a essa revolução, que a gente realmente acredita que é uma revolução nos meios de pagamento. Para trazer esse olhar, quando a gente fala de pagamento, na verdade a gente está falando de pessoas, são pessoas que efetivamente estão conectando. E aí eu faço já um paralelo com o que foi falado da questão da confiança. A confiança está ligada ao conceito da marca confiança no pagamento, e aí a confiança, inclusive, nesse arranjo de pagamento, que é o Pix. A ClearSale faz parte do T-Group, o T-Vend Trust, de confiança, e a ideia é essa, confiança. E quando a gente fala de confiança, a gente vai para além da confiança que normalmente se falava, que a confiança estava ligada a um conceito de customer centric. Então, você manter o seu cliente no centro. A ClearSale sempre atuou nesse modelo, é líder em soluções, e essa questão de mapeamento do consumidor digital, mas a gente vai para além disso agora, né? A gente vai para o conceito de people-centric. Então, é ter a pessoa, o olhar na pessoa. E quando a gente fala de confiança, a gente está falando em confiança nessa pessoa. Nós temos uma série de tecnologias, a gente usa o conceito de machine learning, a gente está aí há 20 anos no mercado, a ClearSale cresceu junto com o e-commerce. Então, ela nasceu junto com o e-commerce, aprendeu e vem trabalhando o conceito antifraude muito fortemente, também com outras soluções para o e-commerce, e com isso a gente tem um gigantesco Big Data. Mas esse Big Data, na verdade, ele é potencializado as tecnologias pelas pessoas, pelo uso e a capacidade de você conseguir fazer essa leitura, e a gente dá isso para os nossos clientes. Então, quando a gente fala de confiança, hoje a gente já tem mais de 3 mil empresas, nós temos várias empresas em todos os segmentos. Como eu comentei, hoje a gente tem 85% de market share em relação ao e-commerce. A gente tem um domínio nesse mercado, mas para além desse, a gente já trabalha com vários outros clientes no segmento financeiro, em telecom, em venda direta, porta a porta, e tudo isso, essa amplitude de dados, que nos dá uma capacidade de entregar uma série de serviços. E toda essa leitura, ela faz com que a gente olhe agora com um prisma em relação ao arranjo de pagamentos do Pix. Então, o arranjo de pagamentos instantâneos, que foi dado esse nome para o Banco Central, ele vem em relação a uma agenda, o Banco Central está de parabéns em relação a essa abordagem, uma abordagem super positiva, protagonista em relação à digitalização e à questão de fazer uma entrega melhor dos serviços do ecossistema financeiro para o mercado como um todo. De novo, então a gente volta para aquele conceito, e acho uma visão muito acertada do Banco Central, neste protagonismo do olhar dos players do ecossistema, mas não os que estão operando, e sim o foco no cliente, quer seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. O pagamento instantâneo está dentro desse conceito que o Banco Central trouxe, que ele chamou de agenda BC Hash. E olha, óbvio que essa agenda ela envolve uma série de outras frentes, mas aqui a gente vai falar especificamente de PIX, mas envolve inclusive outros conceitos do mercado, como o próprio 3DS, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, e todos os que estão operando nesse mercado. Os bancos médios, digitais, as fintechs e todos os outros players desse mercado. E o Pix vem, então, para atender com um conceito. Acho que a palestra foi sensacional do Banco Central, como sempre, eles vêm fazendo um trabalho muito legal, tanto o Carlos Branche quanto o Breno Lobo, e eles entraram no detalhe no Pix. Então, eu não vou me ater aos pontos do Pix, até para não ser repetitivo, mas assim, acho que vale frisar que ele é uma nova forma de fazer pagamento, né? De fazer transferências monetárias, de modelo instantâneo que funciona todos os dias. E o objetivo dele, na verdade, é facilitar e agilizar os pagamentos e transferências. Nesse contexto,
foi criada uma série, então ele tem características especiais, que também foram faladas, 7 características. Vale destacar a questão da velocidade, da própria segurança, da facilidade de uso, e esses mecanismos eles tendem a gerar uma visão do mercado sobre o potencial que o Pix, enquanto arranjo de pagamento, pode fazer em todos os players. Falando especificamente do e-commerce, aí vale aqui um recorte, né? O e-commerce sempre teve foco na melhor experiência do consumidor. Então, a gente escutou várias palestras e fico feliz, inclusive, de estar agora falando depois dessas palestras durante o dia. O e-commerce ele sempre trabalhou no foco da experiência, porque ele não tinha a presença física, ele não tinha o olho no olho, ele precisava criar esse modelo de atendimento. Então, a experiência do consumidor sempre esteve como foco para o e-commerce. Então, ele sempre fez uma análise muito forte de resultado financeiro, venda, rentabilidade, né, o conceito de CAC, LTV, né, de custo de aquisição do cliente, né, o long time value do cliente, quanto tempo ele fica comigo. E aí a gente tem custos envolvidos com isso, e isso vale destacar até para a gente ressaltar benefícios em relação ao Pix. Um desses custos é a questão do chargeback, porque o liability das fraudes de compra, por exemplo, via cartão de crédito, que é um dos principais meios, ele fica do lado do lojista, do e-commerce. A ClearSale, historicamente, sempre trabalhou junto com o e-commerce para evitar essas fraudes, e a gente entende que a confiança ela está na base deste processo. Um dos pontos, o fundador da ClearSale, o Pedro Chamuleiro, sempre fala isso, a maior parte das pessoas são boas. Então, a preocupação no processo do e-commerce e o nosso trabalho sempre foi trabalhar, óbvio, para evitar a fraude, mas com o olhar do cliente. A maior parte é boa, a gente precisa garantir o máximo de aprovação possível para os e-commerce, dentro de um risco controlado, obviamente, e com a preocupação de um rápido tempo de resposta. E aí a gente tem o olhar sobre a pandemia. Então, a pandemia realmente ela fez um processo acelerado de digitalização do mercado. Muitos entraram nesse mercado agora e outros surfaram esta onda. Então, se a gente olha para o e-commerce, então, dentro do conceito, né, do T-Group, que eu citei, a ClearSale faz parte, a gente tem a Neo Trust, do movimento Compre e Confie, que faz pesquisas de mercado, e a gente lançou recentemente um estudo olhando o recorte do segundo trimestre de 2020 sobre 2019. Então, houve realmente uma aceleração. Então, 5,7 milhões de novos consumidores entrando dentro do mercado digital de compras online. Um crescimento de 112% na quantidade de pedidos comparado ao segundo trimestre de 2020 sobre 2019, 82,8 milhões de pedidos. Se a gente vai para faturamento, 104% a mais de faturamento, 33 bilhões de faturamento nesse segundo trimestre de 2020. E um ticket em torno de R$300, um pequeno percentual, em torno de 3% de redução de ticket, mas em torno de R$300. Esses números mostram a pujança do segmento de e-commerce, e esse segmento ele foi potencializado eu diria, em dois grandes mundos. Um mundo dos marketplaces já estabelecidos, que tiveram um crescimento, souberam entregar esse serviço, que era a necessidade daquela pessoa, mais do que do consumidor, né? Daquela pessoa que está por trás do consumidor, com todos os seus desejos, anseios, necessidades, e também um movimento da economia de novos entrantes, que foi alternativa para muitos negócios já estabelecidos, mas que estavam no mundo presencial, que foram para o mundo online, ou para pessoas que, por necessidade, empreenderam e encontraram no mecanismo, no modelo de atuação de e-commerce, a forma de entregar serviço para o mercado. Esse contexto mostra o potencial que foi capturado muito rapidamente, mas que ainda tem muito o que ser explorado no mercado. E o Pix, como que ele trabalha em relação a quais são os benefícios que a gente pode fazer como leitura inicial, ou uma leitura, obviamente, que o mercado faz hoje, mas que pode ser potencializada a partir da adesão. Mas a gente tem, por exemplo, a questão dos boletos. Foi falado muito em relação aos boletos. Realmente, o boleto ele é um meio de pagamento que eu concordo, né? Acho que foi a Paula do PayPal que comentou, assim, a gente tem meios de pagamento que tendem a desacelerar e a cair, o papel moeda é um deles, o boleto com certeza é outro. E para o e-commerce em especial, né, tem toda uma questão ligada à logística, a estoque, a você disponibilizar, às vezes você perder um pagamento de fato, porque você disponibilizou, esperou o pagamento daquele boleto, quando não acontece o pagamento do boleto e você perdeu uma outra venda. Então,
realmente é uma ótima alternativa, além da questão do custo do boleto, e que a tendência é que exista um custo menor quando a gente está falando do Pix. Tem a questão da transação instantânea, então essa questão da instantaneidade ela tem um aspecto muito positivo, tanto para os grandes e-commerces, que eles podem, obviamente, trabalhar melhor a questão do fluxo de caixa, da entrada do dinheiro e o custo, mas quando a gente fala principalmente dos menores, os que entraram agora, realmente é uma fonte de capital de giro, um meio de pagamento que te disponibilize o dado, aquela quantia monetária imediatamente, você não espere 15, 28 dias, por exemplo, um pagamento de cartão de crédito, que é quando você vai receber de fato o dinheiro como lojista, isso é uma diferença muito grande para o negócio. E aí, obviamente, tem a questão da aceleração da entrega do produto, que você pode acelerar a entrega do produto com o pagamento, identificando o pagamento rapidamente, tendo a garantia desse pagamento. Uma outra questão que vale ressaltar é o risco da fraude, né? Então, eu comentei do chargeback, a questão do liability, do risco da fraude, ele fica do lado do e-commerce, quando a gente está falando de um pagamento via cartão de crédito. Quando a gente está falando de um pagamento através do Pix, o modelo estruturado pelo Banco Central, como o administrador, o gestor desse arranjo de pagamentos do Pix, foi que o liability, a responsabilidade da fraude, está do lado do pagador. Então, eu tenho o pagador e o recebedor, a responsabilidade da fraude está do lado do pagador. Então, o e-commerce tem uma vantagem gigantesca, você passa a não ter a questão do risco da fraude, a disponibilização imediata do dinheiro, a capacidade de você, inclusive, fazer aquele processo de automação, que foi citado, inclusive, pelo Breno Lobo, do Banco Central, você pode automatizar, isso facilitar a questão da entrega. Então, esses aspectos todos, eles mostram um grande ponto, uma capacidade de redução de custo para o varejista, de redução de custo para o e-commerce. E aí, existe o potencial de repassar isso. E aí, obviamente, nós temos uma questão ligada à legislação, que já tem aí, isso já está fechado, você pode cobrar valores diferentes de acordo com o meio de pagamento. Então, existe um potencial muito grande do Pix ter uma adesão a partir, inclusive, de um movimento do e-commerce tentando explorar todas essas vantagens com potencial redução de custo e repassando parte desses benefícios para o cliente final. E aí a gente vem um ponto que foi falado, inclusive, uma pergunta em relação ao Pix e a Black Friday. Então, o Pix, o lançamento, né, realmente para o mercado como um todo acontece no dia 16 de novembro, e a gente está falando aí semanas antes da Black Friday. Então, a Black Friday, no dia 27 de novembro, tem um grande potencial. A Vivi comentou aí no início, eu estava acompanhando, né, fazer 25 anos, então é um marco agora, 25 anos da Black Friday, do e-commerce no Brasil, e desses 25 anos do e-commerce no Brasil, em novembro, a gente tem a Black Friday em novembro, com primeiro ano onde o Pix, como meio de pagamento, pode ajudar a potencializar uma migração de boletos para esse meio e também mais um outro ponto, né? O ponto da entrada de fato de entrantes ou de usuários que não tinham a capacidade de entrar e fazer a compra no e-commerce porque eles não tinham cartão de crédito e não iam pagar com boleto, e agora você tem o Pix. Então tem todo esse contexto e aí tem uma capacidade de absorver isso e ajudar o mercado como um todo durante a Black Friday muito grande. Aumento de adesão do mercado em relação ao Pix, uma modalidade bem interessante, obviamente, para os recebedores, no caso do e-commerce. E a Clearseio, ela entende tudo isso. Assim, tem fraude? Vai existir fraude no Pix? Óbvio que sim. O Banco Central ele tem uma série de controles estabelecidos, mas os participantes, que são os participantes que estarão, que poderão operar dentro do Pix, eles que ficam com a responsabilidade de ter os controles de antifraude. E a gente já atende uma série desses participantes no mercado. E a fraude ela vai muito além da questão do crime, da questão financeira, ela está ligada à questão da imagem. Então, um outro ponto que foi falado de manhã, a questão da reputação ligada à marca. Então, a fraude vai acontecer no Pix? Com certeza. E é importante que isso esteja dentro do contexto. Óbvio que a gente tem um volume gigantesco de fraudes hoje em cartão, parte dessas fraudes devem migrar para o Pix, é um território ainda inexplorado, tem muitos players, são 980, se habilitaram, né, para poder entregar e ser um participante do Pix, mas existe uma série de novos riscos. Só que a Clearseio tem um olhar interessante em relação a isso, ela tem um olhar do benefício que o Pix vai gerar para o mercado.
Só que, obviamente, o mercado precisa trabalhar isso. E aí a gente trabalha em dois aspectos. Do lado do participante, entregando uma solução antifraude para os participantes. E aí, nesse aspecto, a gente se preocupou em entregar uma solução robusta, usando os nossos componentes, mas em parceria com alguém que já atua diretamente nesse mercado, que é a CIP. Então, a gente tem a proposta de solução antifraude entregando diretamente para os participantes, com componentes que são componentes que a ClearSale já possui e atende o mercado de e-commerce, segmento financeiro e todos os outros mercados. Mas, para além disso, tem um potencial muito interessante. Que potencial é esse? É o potencial das wallets. Então, foi falado, a gente teve, né, um vídeo falando do WeChat, a gente teve o pessoal comentando sobre super apps, e aí tem um potencial que o Pix revoluciona o mercado em um outro aspecto. Além da questão do meio de pagamento vantajoso, entra uma outra questão. Uma questão bem interessante, que é a questão do poder de utilização, do relacionamento do cliente, para além do processo, que sempre foi a preocupação do e-commerce no atendimento, no bom atendimento do cliente, para capturar este cliente, que você consiga fazer a entrega, você tem o potencial de trabalhar carteiras digitais. Com o modelo do Pix, você pode ter a sua conta, né? Então, foi falado os dois grandes aspectos do Pix. Então, você tem a parte de cadastro, então você tem aquelas chaves de endereçamento, você pode usar o CPF, o e-mail, o celular, para fazer um cadastro no Pix, e você tem o potencial, se colocando como participante, e eu sei que alguns e-commerce se colocaram, inclusive, para se homologar, atuando como participante, de ter a sua própria conta. Então, você vai ter a conta do seu cliente atrelado diretamente à conta do seu negócio. Então, você consegue potencializar o seu negócio. A questão das carteiras digitais, das wallets, entram agora com um outro aspecto. O Pix, ele potencializa a utilização da carteira digital. Por quê? Porque ele é um meio de pagamento que tem que ser aceito pelo mercado como um todo. E esse era um dos grandes pontos. Quando você tinha uma carteira digital, você tinha uma complexidade, por exemplo, de fazer acordos ou de fazer um pagamento utilizando cartão. Então, tinha necessidade da aceitação do cartão, ou se você era uma carteira wallet, você quisesse, você teria que credenciar lojistas, por exemplo, ou e-commerce para aceitar a sua carteira. Com o Pix, você pode ter a sua carteira digital e usar o Pix como meio de pagamento dentro da sua carteira digital. Na verdade, inclusive, é um dos pontos com obrigatoriedade colocada pelo Banco Central. E a ClearSale tem um posicionamento muito interessante em relação a isso. A gente acredita no conceito da wallet. A wallet é um potencializador em termos de relacionamento com o cliente, como meio de pagamento, tanto para o e-commerce como o mercado como um todo, mas o e-commerce ele tem como capturar isso. Então, a gente tem um conceito de uma API única para o processo de onboarding, para o cadastro de cartão, que obviamente a wallet ela vai ter várias opções, e como foi falado, uma pergunta também colocada até para o Banco Central, também acredito que não vai haver uma extinção de todos os meios, os outros meios de pagamento, eles vão conviver, mas óbvio, alguns tendem a ter mais destaque, a questão do boleto e do próprio Pix, a gente já falou. E no caso transacional, dentro do conceito que a gente tem de wallet, a gente acredita sim que o Pix está ali como uma das opções, a opção para poder dinamizar, potencializar a utilização das wallets. Óbvio que isso com um conceito que já foi falado bastante, que é um conceito de frictionless, então a gente tem que ter, de fato, uma preocupação em relação a esse fluxo. O processo de antifraude, o processo de análise, o processo de utilização do cliente, ele tem que ser o mais fluido possível. Então, isso foi muito comentado. E, obviamente, você tem que colocar camadas de segurança considerando essa necessidade. Então, você avalia o risco e vai acrescentando camadas de segurança de acordo com a análise de risco. Se você acha que é mais arriscado, coloca mais itens de segurança. E isso está dentro do conceito também da wallet. E para finalizar, foi falado também a questão do omnichannel. Óbvio, tem vários impactos positivos no e-commerce, eu já citei alguns deles. Não vou me estender muito, até para a gente poder ter ali os minutinhos finais. E aí, o pessoal que me conhece sabe que eu gosto muito de falar e de temas que eu acho que são revolucionários, como esses do Pix. Dá vontade de ficar falando muito tempo. Mas aqui, só para finalizar, quando a gente fala de omnichannel, existe este potencial, e a gente sabe que a pandemia capturou uma visão, inclusive, né, de quem estava só no físico, que foi para o digital com um olhar diferente, mas a gente entende que esse mercado ele vai ser omnichannel. Então, ele não vai ser totalmente digital, não vai ser totalmente presencial, e quem conseguir capturar essa visão estará bem. Mas, obviamente, também precisa ter a preocupação em relação à fraude que acontece para o omnichannel. Então, a gente fala de Pix, eu tenho aqui, para finalizar realmente, a questão do saque varejista, que não está agora habilitado, mas foi mostrado o roadmap em relação ao Pix, poderá, dentro do roadmap, estar habilitado no ano que vem, 2021, e é um senhor modelo interessante para o lojista, com o modelo, inclusive, pode trabalhar o digital junto com o presencial, você vai ter um cashback, pode dar um cashback para o seu cliente fazer uma compra
e retirando dinheiro. Preocupação, sim, mas o que eu deixo aqui como recado final é que o Pix realmente é uma revolução e eu acho que o e-commerce vai ser extremamente beneficiado por esse meio de pagamento se souber trabalhar ele, tanto no aspecto do próprio e-commerce como no meio de pagamento, mas com os outros potenciais, como, por exemplo, a questão da wallet e das carteiras digitais. Ô Marcelo, que fantástico. Acho que a contribuição extremamente complementar, né, a tudo que a gente ouviu aqui pela manhã e principalmente com um olhar aí especial para a questão de segurança. Tá? A gente tem aqui algumas perguntas, vou começar com uma aqui da Gabriela Rodrigues, que é bem legal. Ela diz o seguinte: o Pix possibilita que as pessoas sem uma conta bancária consigam comprar e pagar. Como é que fica, então, em relação à análise de crédito? Né? Vai ter acesso fácil, né, para essas compras? Como é que isso transforma as análises? Isso é bem interessante. Na verdade, assim, não é que ela não vai ter nenhuma conta, né? Ela vai ter que criar uma conta, não necessariamente uma conta em um banco, mas ela vai ter que habilitar uma conta, pode ser numa carteira digital ou pode ser, por exemplo, numa wallet de um e-commerce, mas ela vai ter que criar uma conta de fato. E a análise creditícia, neste ponto, vai estar muito ligado à capacidade de conseguir olhar o histórico. Não necessariamente o histórico bancário, mas o histórico de atuação. A Clearseio trabalha muito com esse conceito de análise, por exemplo, de histórico de comportamento digital. Não necessariamente uma pessoa tem uma conta e tem um histórico no banco, mas ela tem um histórico de comportamento, um histórico de compras digitais, de habilitação de contas de telefone. E se você olhar, o importante neste caso, para olhar a parte creditícia, será conseguir avaliar esses outros componentes, já que ela está fora, né? É um entrante novo, e ela está fora do sistema tradicional bancário, você vai ter que olhar outros aspectos, principalmente vai ser esse olhar de comportamento digital ou comportamento deste consumidor para poder identificar a capacidade ou não de pagamento daquela determinada pessoa. Fantástico. Uma última pergunta, então, Marcelo. O pessoal está querendo saber, né, quais são os pontos de atenção, os principais pontos de atenção agora nessa mudança, né, Pix entrando em vigor aí em novembro, às vésperas da Black Friday e Natal. Quais são os principais pontos de atenção, então, que eles devem ter nesse momento? Olha, falando do e-commerce, acho que o principal ponto de atenção é estar atento. Então, tem um cronograma, tem empresas participantes, que chamam, são as empresas, instituições financeiras de pagamento, que estão, fintechs, tem várias empresas que estão se habilitando, ainda estão no processo de homologação do Banco Central, mas prestar atenção nisso, em relação a quem são esses participantes, identificar, essa lista de participantes está disponível, inclusive, no site do Banco Central. A gente também está disponível como empresa, e assim, eu sou um fã do Pix, enquanto processo, enquanto revolução digital, estou muito aberto, tem aí meus contatos, podem me procurar no LinkedIn também, e a gente pode trocar sobre isso. Se preparem, olhem quem são os participantes, habilitem e estejam atentos para habilitar a opção do pagamento do Pix dentro do e-commerce. Existe um grande potencial, uma promoção em relação à divulgação e uma questão de adesão, obviamente, e engajamento, mas eu acho que qualquer e-commerce tem o potencial de capturar, a capacidade de conseguir, neste momento, trazer um meio de pagamento que traz uma receita com um modelo novo, com um custo menor e uma disponibilidade do dinheiro imediata. E você tem, na verdade, precisa se habilitar, criar o seu cadastro como usuário dentro de algum participante. A partir desse momento você tem esse cadastro, e aí a Clearseio também pode te ajudar conversando, explicando como isso funciona. A gente tem uma série de parceiros que são nossos e-commerce, a gente fornece soluções para o mercado e que podem ajudar vocês também nessa habilitação. Mas eu acho que assim, o principal recado é não percam essa oportunidade. Acho que é uma oportunidade extremamente relevante para o e-commerce. Marcelo, mais uma vez, queria te agradecer em nome da nossa audiência, em nome do E-Commerce Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o convite e pela contribuição. Obrigado. Obrigado, Samuel. Obrigado, Viviane. Um bom final de evento aí para todos. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco e dividir. Obrigada, Marcelo. Um abraço.